Boa noite, Janete. Boa noite, Janete. Ouvindo, Janete? Estou lhe ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar aqui, tá? Para a gente não ficar atrasado. Então, a gente vai dar continuidade com o distúrbio da fluência, tá? E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho do distúrbio da fluência voltado para a fala, para a linguagem. É importante falar que o distúrbio da fluência, eles vêm de uma origem, né, da população americana, onde, deixa eu só diminuir aqui, 10% das crianças apresentam dificuldade em algum aspecto da comunicação. Então, a fluência é estudada em todos os países, como no Brasil, né? E na população americana é muito evidente, né? Existem vários estudos, e dentre todos esses estudos, distúrbios de comunicação, citado como alteração da fluência, é objeto de muitos pesquisadores ao redor do mundo inteiro. A Bragagueira, né, que é uma associação brasileira de gagueira, né, é uma associação nossa, né, tem mais ou menos 1 milhão, mais de 1 milhão de indivíduos gagos. Então, é uma associação forte, tá? Que tem um Dia Nacional da Gagueira, que tem inclusive esse Dia Nacional da Gagueira é pelo Ministério da Saúde, é um dia que todos os fonoaudiólogos e todas profissionais envolvidos com a fluência sempre trabalham em função da gagueira. Existem conceitos, né? A gente vem falando ao longo da disciplina, existe conceito de fluência, conceitos de influência, tá? Nós vamos ver na literatura vários, né? Porém, fluência é o ato de falar, né? A fluência, que é o ato da comunicação. Um bom fluente é aquele que consegue passar a sua comunicação através da fala, e a desfluência é a ausência de, né? Linguisticamente, não dá para definir, tá? A fluência de forma linguística. Porém, acusticamente, nós vamos ter variação dos parâmetros. Essa variação dos parâmetros, ela vai de intensidade e duração desses atos da fluência. Sempre enfatizando nos traços sequenciais e temporais da fala, né? Por exemplo, nós já vimos na aula anterior que a gagueira pode ser tônica e clônica. Tônica ou clônica, pode ser tônica e clônica, e a gagueira, que é a gagueira mista, tá? Precisamos de uma coordenação precisa de todos os sistemas fisiológicos da fala. Os sistemas fisiológicos da fala, né? Nós vamos pensar muito no sistema estomatognático. Precisamos ter uma coordenação suave entre os diferentes níveis linguísticos, tá? Essa coordenação dos sistemas fisiológicos da fala, nós vamos dividir em 3 etapas, né? Na literatura, né? E aqui também. Nós temos o sistema supraglótico. O que é o supraglótico? É o que está a nível do palato, mole, né? A nossa faringe, língua, mandíbula e lábios. Se ele tiver uma gagueira clônica, tônica, mista, ele pode apresentar dificuldade com os lábios, com a mandíbula quando ele faz esse tipo de alteração na mímica facial. Quanto que o sistema laríngeo, né, vamos envolver as cartilagens da laringe, e aí entra as pregas vocais, tá? E no sistema subglótico, que já é a caixa torácica, o pulmão e o diafragma. O subglótico, quando a gente fala na caixa torácica, quando vamos trabalhar na reabilitação
da disfluência, que nós vamos trabalhar com respiração, pausa respiratória, podemos trabalhar com música e pausas também, e essas pausas na fala, seja em ritmo ou velocidade, elas fluem bastante na nossa terapia, e esse sistema subglótico é que vai dar apoio, principalmente pulmonar, para que esse paciente tenha uma fluência mais tranquila. Quanto aos níveis linguísticos, né, a gente tem o fonético, o gramatical e a prosódia. É interessante falar com vocês que a prosódia, que é uma transição muito suave dos traços, né, suprassegmentados, ele tem dificuldade muitas vezes com a tonicidade, tá, a palavra, e a entonação. Muito difícil para uma pessoa que é disfluente, uma pessoa com gagueira, que vá fazer uma entonação adequada para ser o seu interlocutor, para ser ouvido. Muitas vezes a entonação dele, ela é baixa, ela é considerada bem infraglótica, esse diafragma não estende, ele não consegue manter a respiração na fluência, na fala. Quanto que no nível fonológico, fonético, fonológico, vamos ver aqui nesse processo que todos os modelos articulatórios dele, sucessivamente, tá, concluídos pela coordenação suave entre os sistemas fisiológicos, tá, que são o subglótico, o glótico e o supraglótico. Nós vimos esses termos fisiológicos também quando nós vamos estudar laringe, tá? E quando vamos estudar disfagia, e quando vamos estudar voz. Quanto que é o nível gramatical, nós temos a transição suave entre as unidades sintáticas, e aí nós vamos ter a frase, a oração, a sentença, tá? De que forma esse sujeito está construindo uma frase? De que forma esse paciente ou sujeito, né, está construindo uma oração? E como é que ele conclui uma sentença? E aí nós vamos, né, confirmar tudo isso quando ele vai a nível de prosódia, que nem a tonicidade, nem a entonação. É aquela, né, velha história que as pessoas, quando canta não gagueja, tá? Tudo bem. Porém, quando ele tem que apresentar no discurso livre uma tonicidade adequada, uma entonação, ou quando ele tem que manter uma oração na fala, né? Uma oração que ele vá tentar dividir a ideia dele, seja com um interlocutor ou com uma plateia, ele não fica com um nível gramatical adequado, tá? Na disfluência, se o indivíduo tiver muita dificuldade no nosso sistema gramatical, né, na nossa língua, ele vai apresentar maior distúrbio na fluência também. Aí nós temos o nível semântico, que seria uma transição suave, né, dos elementos. Ele vai usar o uso, né, das palavras de uma forma adequada, com as ideias sequenciais. E o nível pragmático, que é o uso social da linguagem, tá? Em fonoaudiologia, né, o nível pragmático, que é o uso social da linguagem, ela é estudada em diversas patologias, tá? Seja algumas patologias da infância, seja nos TEAs, seja nas patologias do paciente afásico, seja na patologia da paralisia cerebral. Então, esse uso social da linguagem, ele é utilizado amplamente, tá? E que flua, né? E que saia uma fluência, que ele consiga, a pessoa com disfluência, transmitir aquilo que ele quer passar de uma forma coerente, com uma entonação, com palavras adequadas, com o uso da linguagem correta, tá? Ponto articulatório, suporte respiratório, tá? Quando a gente fala em suporte respiratório, é que na disfluência, na gagueira, nós temos que trabalhar esse paciente desde o processo respiratório, né? Muitas vezes ele não consegue fazer, né, a maioria das vezes, uma respiração diafragmática.
Ele não consegue fazer uma respiração relaxada, ele não consegue fazer uma respiração durante as trocas na fala. Quando ele vai falar uma palavra e de um ritmo inadequado, quando ele vai mudar a palavra, há bloqueio. E quando ele tem a gagueira mista, né, que ele tem movimentos tônicos e clônicos, aí esse nível pragmático vai ficar muito comprometido. Venho falando e vou continuar falando, né, que a disfluência, a gagueira, né, a disfemia, enfim, são esses níveis, né, de dificuldade da fluência que a gente encontra, eles são uma patologia que o indivíduo fica durante um bom tempo conosco. Não se dá alta de uma disfluência, de uma disfemia, de uma taquifemia, de uma gagueira em 2 meses, em 8 semanas. Por quê? No primeiro momento você tem que trabalhar a respiração. Em outro momento também tem que trabalhar a zona de tensão. Se esse paciente é rígido, se ele é paciente hipertônico, muitas vezes ele vai apresentar uma hipertonia na fala, sim. Vai apresentar uma hipertonia na fala, porque a tensão laríngea dele é muito grande. O bloqueio de fala, o bloqueio de fonema, principalmente o bloqueio com bilabial. Quando o paciente faz esse bloqueio, tá, automaticamente respiração zero. O diafragma dele, ele às vezes até faz uma voz muito sem recurso nenhum, faz sobrecarga na prega vocal, tá? Se ele fizer sobrecarga na prega vocal, ele pode desenvolver uma outra patologia nossa, ele pode fazer uma disfonia, né? Uma disfonia devido à pressão errada na forma que ele vai utilizar o processo vocal. Então, são pacientes, são pessoas que requerem todos esses níveis de atenção. Nós temos algumas diferenças assim, individuais envolvendo a fluência, tá? A primeira, motricidade, né? Então, a gente vem estudando motricidade já há algum tempo, né? A motricidade oral, a motricidade fisiológica, né? Diferente, tá? Sempre pensar que motricidade e mobilidade são coisas diferentes. Quando trabalhamos a motricidade na fonoaudiologia, porque os demais profissionais também trabalham motricidade, nós temos que pensar sempre nesse aparelho do sistema estomatognático, sempre de que forma estamos trabalhando tônus, lábio, vestíbulo, língua. Então, nós temos que estar trabalhando todo esse movimento da motricidade oral também. Fluir informativo da fala, que essa fala, né, venha de uma forma fluida, limpa, com um recurso vocal que ele consiga chegar até um outro ponto, tá? O desempenho do uso da linguagem, e aí, para trabalhar a disfluência, para trabalhar a gagueira, temos que estar ok com os processos da linguagem. Vamos verificar os níveis de realização linguística que distinguem os falantes, tá? Aí volto a falar. Se o paciente, né, não tiver com uma escolaridade tranquila, se ele não passou nessas fases de uma forma tranquila, que a nossa língua ela é muito rebuscada, é uma gramática muito difícil, nós vamos ter mais dificuldades com ele. O domínio da língua, mas é importantíssimo para essa boa fluência, tá? A habilidade de controlar alguns aspectos, o motor, o linguístico e a pressão comunicativa da fala. É aquilo que a gente sempre fala enquanto fonoaudiólogo. Uma pessoa pode estar vendendo uma inverdade, né? Um bom orador, ele, né, vende até um produto que não serve para nada, mas ele consegue, através da fluência, através da... eu até brinco, né, que às vezes a pessoa tem tanta presença de palco que ele encanta as pessoas, né, com o dom da fluência, com o dom, né, da oratória. Então, se o paciente não tiver essa fluência, ok, não consegue, tá? Aí nós temos as disfluências na infância, que a gente vem falando, né? Que ela começa mais ou menos lá com 2 anos, e aqui a literatura fala que até 5, eu levo até um pouco mais, entendeu? Nesse limite nosso.
Praticamente toda criança vai apresentar alguma alteração de fluência, tá? Em algum momento. Por quê? É descoberta da fala, é descoberta do mundo da fantasia, né? É descoberta do corpo, é descoberta de uma nova forma, né? Nessa transição aí que Piaget coloca lá entre 0 e 2 anos, que é o período sensório-motor. Esse período ele vai ser muito comprometido, principalmente no período de 2 a 6 anos, tá? 2, 7 anos. A duração média numa criança, ela pode ter uma disfluência até de 6 meses a 1 ano, tá? Então, é um momento de transição que a gente tem que ter uma percepção, tem que acompanhar, tem que orientar, tá? Que essa disfluência na infância, se não for patológica, não vai precisar do fonoaudiólogo, tá? É intermitente, ela não é contínua, tá? Então, assim, aí ela começa, por exemplo, neném quer tomar mingau? Aí, quer não. Então, assim, aí no outro momento ela já vai falar, quer não. Então, assim, não é uma disfluência que seja prolongada. As características sempre são transitórias, evolutivas, e o desenvolvimento são muitos fatores que vão interferir se ela vai, tá, permanecer, tá? Inclusive, eu sempre associo ao fator emocional, ou se é apenas uma disfluência mesmo do processo de desenvolvimento da infância. Quanto ao índice do desenvolvimento da linguagem, tá, nós vamos ter alguns resultados desse desenvolvimento de habilidades linguísticas que estão muito citadas nesse processo ou na habilidade da nossa linguagem. Existem pesquisas que relatam que a disfluência infantil está relacionada a omissões linguísticas mais complexas, tá? Então, assim, na literatura, a gente vai encontrar artigos que vão fazer essa comparação, pesquisas de profissionais em fonoaudiologia que fazem essa associação e outros não. A habilidade de linguagem, peso linguístico dessas omissões vai ter um efeito muito forte no número das disfluências, ou seja, a ausência de fluência e números de disfluências. E nós vamos sempre fazer uma diferenciação dessa disfluência, do que é normal e do que é patológico, né? E aí eu coloco, não é um processo difícil, tá? Aqui, quando a gente lá no primeiro, segundo semestre, com certeza no quinto a gente não vai mais fazer isso, mas nos semestres iniciais que vamos apresentar alguns trabalhos, né? O que acontece? Quando a gente não tem um recurso, que não tem um domínio daquilo que vai falar, ou às vezes, né, a gente acaba lendo, tá? Ou se for falar sobre aquilo que a gente não tem domínio, certamente a gente vai ter problema na fluência. Não quer dizer que nós vamos ser disfluentes, tá? É bem diferente. Na disfluência, ausência de fluência, né, nós vamos ter várias rupturas que podem ser normais, alteradas ou ambíguas, tá? Com certeza não vai implicar em disfunção, né? E sempre, geralmente, como sinônimo para gagueira, tá? Disfunção, tá, de linguagem não é disfluência. É muito bom citar isso, tá? Vários pacientes podem ter, tá, alteração de linguagem. A alteração de linguagem ela pode ser oral, né, escrita, tá? E não ser disfluente. Certo, turma? Dá para fazer essa comparação? É muito importante quando nós vamos observar. Bom, aí você diz assim, poxa, mas ele não faz uma linguagem adequada. Mas é só que ele não tem disfluência, ele não tem parada respiratória, ele não tem bloqueio na fala, ele não tem bloqueio em repetição, ele não tem dificuldade de entonação, ele não tem dificuldade desse conteúdo da linguagem dele, tá? E aí nós temos que fazer sempre esse link. É alteração de linguagem ou é alteração de fluência, tá? É utilizada a disfluência por muitos clínicos para se referir à gagueira. Eles admitem, né, que esse estado é percebido pelos pacientes como negativo, tá?
O rótulo, que a gente está falando aqui, sempre, o rótulo, ele não é bom de maneira nenhuma com a pessoa que tem gagueira, tá? Ela acaba internalizando a questão da gagueira como se fosse algo que vai levar, que vai ser perpetuar ao longo da vida dele. Aí não vamos conseguir fluir na fluência dele. Não vamos conseguir fluir nos bloqueios, no movimento associado, no movimento motoral, no movimento de língua, no movimento de entonação, no movimento de respiração, tá? E aí é citada a disfluência normal do desenvolvimento. Vale falar também, né, como nós falamos que da infância, tá, que a disfluência normal na na idade pré-escolar, ela vai aumentar muito em relação à fala do adulto, tá? Crianças na idade pré-escolar, se, né, não tiver uma boa orientação em relação a isso, pode ser que ele se torne um disfluente, tá? Aproximadamente 50% das crianças passam por um período caracterizado como aumento das fluências normais do desenvolvimento, tá? Então, é assim, na percepção da escola, então, assim, eu acho importante, tá? A orientação do profissional em fonoaudiologia, fazendo esse apoio para a educação, nesse sentido. As disfluências normais, né, da fala, mais comuns são as excitações, né? As interjeições, as repetição de palavra, as revisões, as palavras inacabadas. É interessante que ele começa, né, uma palavra e não consegue mais falar de forma fluente aquilo que está no pensamento dele. Então, o feedback dele muitas vezes é intercortado, ele pode sair dali e não conseguir mais, tá? De maneira nenhuma. Eu já conheci alunos que têm disfluência e saber até o domínio do conteúdo, tá? Mas na hora de apresentar aquele conteúdo, ele não consegue. Por quê? Além do bloqueio respiratório, né? Além dos bloqueios de fala, nós temos o lado emocional que não contribui para isso também, tá? Nós vamos, no distúrbio da fluência, nós vamos sempre verificar que nós temos gagueira do desenvolvimento, que é a desenvolvimental, a gagueira adquirida, que pode ser neurogênica ou uma psicogênica, por algum motivo psicogênico, ele vai internalizar e ele pode apresentar uma disfluência, um distúrbio da fluência, e a taquifemia, tá? A taquifemia, ela é muito colocada como um diagnóstico nosso, tá? Porém, outros profissionais já conseguem, né, colocar a taquifemia como uma patologia. Essa gagueira desenvolvimental, ela vai ter definição, ela tem sintomatologia, nós vamos ter epidemiologia e quais as causas, a etiologia. Sempre lembrando que quando a gente trabalha com etiologia, tá, nós vamos falar de o que causa a patologia. Por exemplo, qual é a etiologia da criança paralisia cerebral, né? Tá. Paralisia cerebral, a criança vai ter incoordenação no ato motor da fala, assim como pode ter incoordenação motora, né? Para caminhar, né? Para fazer manuseio, né? Da escrita, para pegar um bastão, para pegar um movimento amplo, para fazer um movimento de pinça. Embora esse cérebro é 100%. Uma outra questão também que a gente tem que sempre estar falando é que, tá, a nível do sistema nervoso central, uma pessoa com disfluência só com gagueira, tá, nós não vamos de maneira nenhuma, tá, colocar que ele tem alguma alteração neurológica maior, tá? Embora nos mapeamentos, alguns testes de imagem, quando uma pessoa, né, quando está com uma dificuldade na fluência, aparece sim em alguns giros e circunvoluções. Na neurociência se estuda muito, tá? Porém, a gente não tem comprovação científica. Então, ainda assim, são achados. Então, se são achados, a gente não pode estar perpetuando de uma forma
com faltas de embasamento na literatura. O que seria, né? Essa perturbação na fluência, nesse padrão, né, temporal da fala, caracterizada por ocorrência frequente de repetição de sons, sílabas, palavras, prolongamentos, interjeições, pausas e bloqueios e tensão. Pausas é uma grande dificuldade que o desfluente, que o gago tem, que o paciente com gagueira tem. Quando nós vamos trabalhar um texto, a leitura, quando colocamos um texto para ele fazer com uma leitura adequada, quando marca lá cada parágrafo, uma pausa. Então, seu João, nesse momento, você vai fazer uma pausa e vai fazer uma pausa respiratória. Não consegue. Quando ele faz essa pausa respiratória, que a gente tem que usar o diafragma, usar o suporte respiratório, aí ele, na hora que volta, ele não consegue. Tá? Então, esses bloqueios, né, essa ausência desses prolongamentos dificultam também o nosso processo de reabilitação. Quando nós estamos trabalhando com pessoas com dificuldade de fluência, né, com paquifêmico ou gagueira, primeiro passo, respiração, tá? A gente vai ver muito isso em terapia aqui. A respiração, ela é fundamental. Se esse paciente também não tiver relaxado, fizer pelo menos, vamos fazer uns 3 minutos de relaxamento. Né? Vamos fechar os olhos, vamos tentar relaxar, vamos tentar respirar, vamos soltar esse pescoço, vamos soltar esse ombro, zona de tensão na mão, né? Vamos soltar um pouquinho. Alguns profissionais trabalham com toque, outros profissionais trabalham com massageadores, trabalham com estímulos elétricos, estímulos térmicos. Então, essa variação, né, no processo de terapia que a gente vai falar, é muito do profissional, tá? Tem profissional que fica numa boa com o paciente para relaxar. Existem alguns métodos, tá? Como o Pompat, alguns outros, que colocam o paciente deitado na maca para relaxar. Colocam uma música, é legal, muito, funciona muito, tá? Mas aí a gente precisa de um espaço físico, precisa de um consultório adequado, né? Em origem pública, a gente dificilmente vai conseguir uma sala que não tenha competição sonora. O paciente tem que estar muito concentrado para ele relaxar, para ele poder ficar tranquilo. É mais ou menos assim, eu não conheço o paciente, ele chega no primeiro, no segundo dia, eu digo, vamos relaxar? Não é legal, ele não consegue. Dificilmente alguém consegue relaxar com você, Dani, se, né? Se a gente não tiver um olhar, né? Fique tranquilo. Imagina, ainda assim com uma pessoa que tem uma gagueira. Né? Pedir para uma pessoa com gagueira relaxar, quando ele faz muita zona de tensão no ombro, na laringe, na musculatura da face, é muito difícil. Aí eu volto sempre a minha forma de atuar. Eu não vou muito no primeiro alvo, com certeza na segunda, terceira sessão, eu não vou no alvo da fala dele. Vou tentando organizá-lo, fazer com que ele relaxe, fazer com que ele consiga fazer uma boa articulação, que ele solte, né, o movimento da fala de uma forma tranquila, né? E aí, já falo para vocês, aí, colegas, né, fonoaudiólogos, cada um vai ter um jeitinho para trabalhar. Tá? Vamos ver vários métodos? Vamos. Várias técnicas? Vamos. Mas na hora que você está lá, você e seu paciente, tá? Eu digo que é o momento, né, que vem uma criatividade terapêutica. Vem um site, né? A gente vai voltar todas aquelas teorias que se aprende e vai ver um input terapêutico. Tá? É a criatividade também, baseado na ciência, na literatura e tudo aquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Porém, entre o profissional e o paciente, nós temos que ter muitas estratégias, tá? Dependendo de como é esse paciente, considerando que a gente não vai trabalhar em disfluência com crianças, pode até trabalhar, se já for uma disfluência patológica, uma gagueira patológica, antes dos 6 anos de idade. Então, nós vamos considerar que esse paciente já chega na adolescência e possivelmente são os adultos, tá? Adolescente muitas vezes não tem a mínima vontade de melhorar a gagueira. Por quê?
ele está ali naquele mundo, ele fica muito introvertido, ou ele é muito extrovertido, e ao ponto de que essa ausência de fluência não seja significante na vida dele. Então, ele só vai começar a se perceber isso mais tarde, quando a gente começa a se relacionar, com a dificuldade de emprego, com a dificuldade de certas atividades que vão desenvolver, que já vão interferir na vida desse sujeito, tá? Existem relatos também que alguns pacientes, uma incidência, né, pequena, mas existe relato de suicídio em pacientes com gagueira, principalmente na fase adulta, tá? Por quê? O emocional, a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de emprego, a dificuldade de conseguir um lugar, né, na vida de adulto, né? Então, há uma incidência também de pessoas com disfluência, com gagueira, que levam ao suicídio. Sempre a gagueira de desenvolvimento, nós vamos falar que ela inicia lá na infância, né? Pode ocorrer até os 12 anos. Essa transição da gagueira do desenvolvimento, ela é uma transição que a gente tem que ficar muito esperto quanto profissional, para a gente não dar um diagnóstico, fechar esse diagnóstico como uma pessoa com uma disfluência patológica, tá? Pode ser de base genética, tá? E aí tem um link na literatura que a gente coloca que 80% total das gagueiras dedicadas na infância, a prevalência é cerca de 1% na fase adulta. Então, quando intervimos de forma precoce, depois de 6, 7 anos, né? Consequentemente, na fase adulta, a gente vai ter mais sucesso e até uma posterior alta. Ela evolui em decorrência de inúmeros fatores, tá? Pode ser intrínseco ou extrínsecos, e pode implicar no impacto psicológico, né, do ser humano. Isso aí, sempre a gente vai falar sobre isso. A epidemiologia, né, pode ser de origem na infância, né, uma tendência evolutiva e manifesta em várias culturas, tá? A incidência em 4% e a prevalência, número menor, apenas em 1%. Por idade, Bloch fez esse estudo, tá? Ele colocou que na idade pré-escolar tinha 12,4%, posteriormente adultos. Recuperação espontânea, tá? O que seria uma recuperação espontânea? 50% ele coloca, eu não considero esses 80%. Relação entre os sexos é muito mais incidente no homem, tá? Antecedentes familiares. Grau de parentesco, a gente tem que sempre considerar quando nós vamos fazer a anamnese. Vamos perguntar, se for criança, a mãe é a melhor relatora. Na fase adulta, ele já faz uma comparação quando você pergunta, mas tem alguém como você na família? Aí ele fala, sim, tem um tio, ou então tem uma prima da minha mãe, tá? Então, sempre a gente tem que procurar saber os graus de parentesco, né? Ambos os sexos, né? E a gagueira persistente não genética em homens, tá? E associação sempre alteração de fala e linguagem, tá? Não adianta nós vamos trabalhar só com a fluência, só com a fala, não. Temos também que trabalhar a linguagem. E aí a gente fala um pouquinho de sintomatologia, tá? Os sinais principais e os sinais secundários. Os linguísticos, né? A gente vai ter repetição de palavras, repetição de sílaba, repetição de sons, prolongamentos ou bloqueios, tá? Os sinais secundários, que já seriam os não linguísticos, a gente vai encontrar muito movimento associado à fala, tá? Reações emocionais, insegurança, medo, vergonha, embaraço. Né? E aí, variável, não podemos também associar que 100% das pessoas que têm gagueira, 100% tem problemas emocionais, né? Então, isso não é uma propriedade nossa. Eu sempre digo que não consigo trabalhar gagueira em adultos se não tenho suporte do psicólogo. Mas, assim, temos profissionais no mundo inteiro, né? Tem profissionais no Brasil que tem técnica que relata que deixa uma pessoa adulta sem disfluência, tá? Só que eu ainda não vi comprovação científica. Então, assim, a gente não pode responder
por outros colegas, mas existem relatos, sim, de profissionais que fazem esse trabalho de uma forma que ele consegue dar alta para um paciente gago, uma gagueira genética, tá? Não uma adquirida. Quando é adquirida, é muito mais fácil de nós darmos alta para ele, porque da forma que ele adquiriu, então ele pode ter um feedback auditivo dele para poder saber que isso foi de uma forma ele conseguiu, e não ele já nasceu com essa gagueira. As causas, fatores constitucionais, tá? Fatores de desenvolvimento e fatores ambientais. Fatores ambientais, ela tem que ter muito cuidado também para nós não confundirmos regionalismo, né, com uma gagueira também. Alguns regionalismos têm muito bloqueio na fala. E aí ele leva isso para a vida adulta, e quando ele vai transmitir o conhecimento dele, ele usa com o regionalismo. E aí, com uma linguagem pobre, né, com um vocabulário pobre, que eu digo pobre, não é a pessoa que é de pobreza financeira, mas porque não tem um conhecimento, não leu, não precisa ser escolarizado para a gente ter uma boa fluência, né? Aquilo que eu falei, tem pessoas grandes, líderes que convencem só com o dom da palavra. Esses fatores causais, né, etiologia, se for hereditário, nós vamos ter que ver o antecedente familiar. Se são especulações, desordem de localização cerebral, que a neurociência está estudando, mas nós não temos um determinante para dizer, é isso. Vai chegar um momento aqui com vocês que eu vou falar alguma coisa dessas questões da neurociência e a gagueira. Porém, nós não temos comprovação de 100% de eficácia para poder, ainda assim, estar trabalhando dessa forma. Diferenças, gagos e não gagos, né? Quanto que a especulação, a gente vai ter desordem do tempo, demandas, as capacidades linguísticas do ser humano, a capacidade de comunicação da pessoa, né? O dom, né? Eu costumo sempre pontuar que a fluência, tá? Embora nós vamos trabalhar sempre com a melhora da fluência, mas ela é um dom, tá? Ainda nos fatores etiológicos, o que causa? Os desenvolvimentais, a gente vai ter cognitivo, social, emocional e o desenvolvimento de fala e linguagem. Quanto que os ambientais? Pais que têm gagueira, possivelmente o filho vai também gaguejar. Os ambientais, ambiente de fala e linguagem, e os eventos do cotidiano. Tá? Quando eu falo eventos do cotidiano, as pessoas que vivem no mundo irreal, que são tendenciosos a falar uma inverdade. O que é uma inverdade? Uma mentira. Tá? Tem também alterações de fluência. Tá? É muito comum você ver uma pessoa quando vocês vão ver ao longo da vida de vocês, já estão vendo quando uma pessoa vai contar uma mentira que ela não tem elaboração do pensamento, ela gagueja. Gagueja e muito, tá? Aí vem várias teorias, fatores etiológicos, a gente vai depois da segunda VC, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos ter a teoria diagnóstica, que é a semantogênica. Vamos ter a teoria do esforço antecipatório e da fala comunicativa. Vamos ter a teoria da capacidade de demandas e as teorias psicolinguísticas da gagueira. Tá? Então, assim, essas teorias associadas aos fatores etiológicos, elas têm vários resultados na literatura. E é importante a gente saber. Quanto ao aspecto linguístico, né, que a gente fala assim, loss da gagueira, tá? Palavras iniciais, né, Dani? Palavras mais compridas, palavras iniciadas com consoantes, principalmente cocã, papã, né? Babã, tá? O tã. Então, as consoantes vão trazer mais bloqueios na fluência.
Palavras em certas classes gramaticais, por isso que a gente tem que estar tudo ok, tá? Com a nossa língua, tudo ok com a nossa gramática, senão nós não vamos tentar, nós vamos ajudar de uma forma, mas não vai ser eficaz. Palavras menos frequentes e familiares, tá? Palavras de grande significado para o falante. Então, tudo isso, tá? São os aspectos linguísticos. E quanto ao aspecto de linguagem envolvido na gagueira? Nós vamos ter desordens fonológicas, tá? Vocês estudaram muito fonético fonológico, né? A dificuldade para acessar palavras, a dificuldade sutis da linguagem e a extensão de emissões, tá? E os aspectos temporais da fala, velocidade, duração, tá? Sempre quando falar em aspectos temporais da fala, a gente sempre vai pensar na velocidade e nessa duração, principalmente das palavras que ele vai apresentar bloqueios, que são geralmente iniciados com o quê, gente? Consoantes ou vogais? Ó, Janete, você está me ouvindo aí do lado. Consoante, Caiu, mas voltei. professora. Consoante, sim, tá? Consoante. Ataque vocal brusco, que a gente vê na disciplina de voz, né? Que é ah. Interessante que alguns cantores têm dificuldade de fazer ataque vocal brusco, porém, pessoas com disfluências têm facilidade de fazer ataque vocal brusco, tá? Então, assim, a gente trabalha com o distúrbio da fluência, linguagem e voz, aí quando vão trabalhar com um paciente de voz com uma disfonia como um nódulo de vocais, um cisto de prega vocal, que a gente fala assim, vamos respirar, fazer um ataque vocal brusco. Tem alteração. Alguns, né? Claro, se já tiver uma patologia instalada. Se não, ok. Já com a pessoa de fluência, ele faz tranquilamente. Up. Aí é só o movimento da articulação oral com a respiração. Aí temos, né? Os déficits comuns, que são algumas hipóteses, tá? E aí são as desordens da linguagem e fala. Os mais lentos, as desordens mais lentas são os movimentos, as estruturas da fala. A fala é um motor oral, que requer um aperfeiçoamento dos músculos que compõem esse sistema motor oral. Imagina você se um paciente gago, desfluente, fizer um AVC, um comprometimento do lado esquerdo, lá no cérebro, paralisado o lado direito dele, tá? Que nós vamos trabalhar afasia, vamos trabalhar disartria. Se nós não tentarmos saber da vida dele antes do AVC, aí se for relatado que ele já era gago, o nosso trabalho vai ser muito maior, tá? Os músculos da laringe, né, articulação durante a fonação, uma contração excessiva, as habilidades linguísticas e a coordenação que a gente fala PFA, tá? Dos processos da fonoarticulação, tá? Que são as rupturas na fala. Na gagueira desenvolvimental, não é uma desordem única, a gente vai encontrar várias desordens, tá? Algumas formas persistem até a vida adulta, outras desaparecem na puberdade, algumas formas aparecem idiopáticas, outras aparecem geneticamente determinantes, e algumas formas vão estar associadas a problemas de fala e linguagem, tá? E outros pode ser um fenômeno motor isolado. Porém, sempre vai trabalhar com pacientes com disfluência, vai trabalhar com a gagueira, com a disfemia, com a gagueira do desenvolvimento, ou já com uma gagueira etiológica na fase adulta, nós temos sempre que trabalhar motricidade oral, fala, linguagem, coordenação pneumofonoarticulatória, melhorar o diafragma dele, melhorar a expansão respiratória dele. Alguns profissionais trabalham com o respirômetro, legal. Alguns profissionais trabalham apenas com o ar da nebulização, sem nenhum medicamento, só com soro fisiológico, ok. Então, essa variedade de processo terapêutico, aí eu volto a falar, vai de cada linha do profissional em fonoaudiologia, tá?
Tem profissionais que vão direto para a linha do ritmo, da entonação, tá? E aí, isso aí, depois que a gente é profissional, cada um vai se ajustando ao molde que fica mais tranquilo para trabalhar aquela patologia. Agora, tá? Nós vamos falar um pouco da gagueira adquirida. Tá? Da mesma forma que nós temos a disfagia, paciente adulto com uma deglutição normal pode apresentar uma disfagia. É um distúrbio de deglutição adquirido, tá? E aí também a gente falar de uma gagueira adquirida. E sempre quando se falar em gagueira adquirida, sempre vamos pensar a nível neurogênico, tá? Ela não é tão antiga, nós começamos a estudar, eu considero recentemente, porque 1978, claro que, né, mais de 40 anos, tá? Mas nós vamos ver as associações, que são as condições neurológicas temporárias ou progressivas, a relação dos quadros de afasia e disartria. Nós vimos já o que é disartria. Disartria é uma dificuldade motora, né? E hoje se vê muita apraxia. E a afasia é uma desordem no sistema nervoso central decorrente de um AVCI ou apenas de uma isquemia que deve uma desordem neurológica dele. Atualmente, como é que se classifica isso? A gagueira neurogênica ou afasia são problemas diferentes, né? Mas podem ocorrer na mesma comorbidade. Aquilo que eu falei, se pega um paciente que veio de um AVC afásico, imagine, ver uma queixa para nós. Ele está com dificuldade de linguagem, comunicação e deglutição. Imagina, uma disfagia. Ok, vamos trabalhar. Mas se a gente não pegar informação dos antecedentes, com os familiares, se a fala dele era uma fala fluente, normal, nós não vamos conseguir. É assim. Claro que a gente não pode falar nunca não, mas vai ser muito mais difícil. Se nós não soubermos a origem, né? Por exemplo, é muito tranquilo quando se pega uma paciente afásico, né? Por exemplo, uma senhora que vai todo domingo à missa, sabe, lê o missário, né? Como é que chama aquele panfleto que entrega é o missário, né, Dani? Eu tenho a igreja entrega o folheto, o missário, né? Aí, conversando com a família diz, não, tem o hábito de ler, como é que era a vida dela? Não, ela era dona de casa, minha avó, né, sofreu um AVC, ficou afásico. Aí, o que ela gostava de ler? Gostava de a missa, gostava de ler missário e Bíblia, né? Receitas também. Adorava fazer receita de bolo. Nós vamos trabalhar com algo muito diferente? Nós não vamos conseguir. A gente tem que ir aonde, né, aquela pessoa está inserida. Ele é profissional liberal, era advogado, trabalhou a vida inteira, se aposentou, teve um AVCI e ficou afásico. Vamos trabalhar com aquilo que é do conhecimento dele. Sempre nós temos que pensar que o paciente é uma pessoa que pode ter uma formação específica ou não, tá? Mas nós temos que pensar, levantar anamnese, histórico, relatos, o que procede na vida dele, de que forma ele vive, né? Para poder fazer uma evolução terapêutica. Sempre lembrando que nós não somos medicamentosos, nós somos terapeutas, tá? Quando tem uma medicaçãozinha, ok, tá com uma dor de cabeça, tomou um analgésico, joia, né? Faz um processo alérgico, o asmático e a bombinha, joia. Mas, se por acaso, daqui a um tempinho, eu faço um AVC e eu fico afásica com uma disartria. Aí algum de vocês pode me atender, claro, que a gente vai querer ser atendido por colegas, né, próximos. E aí, o que a Cláudia fazia? Tá? Eu vou trabalhar com a Cláudia receitas, né, culinárias? Não sou péssima. Vai conversar com os meus familiares, provavelmente você vai conversar eu tenho uma filha. E aí, Mariana, sua mãe gostava de fazer receita de bolo? Ela vai dizer que queimava todas. Então, não adiantava. É interessante também que a gente às vezes pega pacientes que são da pá virada, chamavam 1000 palavrões, né? Xingava todo mundo. Aí a gente está ali. Claro que a gente não vai chamar palavrão, mas também a gente não vai usar uma linguagem muito robusta, né? Muito voltada, né? Tem que voltar sempre, sempre, gente. Tem que ver o indivíduo, ver aquela pessoa.
ver como é o dia a dia dele. Imagina, padre pode apresentar uma gagueira de repente, né? Pode, adquirida, pode. E aí, vamos trabalhar com o padre de que forma? Imagina, o que ele mais faz são as leituras. E no curso de teologia, eles têm aula de dicção direto. Eu já, ali no Perpétuo Socorro, né, que tem uma escola deles ali, tá? Eu também fui descobrir sendo fonoaudióloga. E aí, o padre responsável pediu uma ajuda para ir lá na casa deles, que não sei se vocês conhecem, tem a igreja para um lado, ali naquela rua perigosíssima, esqueci o nome, onde tinha a novena, perto do Socorro. E para o outro lado, a casa deles, do Bernardo, não é isso? Isso. Aí do outro lado fica a casa deles, né? E aí a conversa vai, vou, né? Sempre me meto nessas confusões como voluntária. E aí tinha um jovem que estava nesse momento lá, fazendo formação, mas era totalmente desfluente. Totalmente desfluente. E existia todo um apoio, né, dos padres em relação. Ele estava estudando teologia. E aí, como é que fica a situação desse jovem? O sonho dele é ser um bom orador, né? Porque é a formação deles. Então, isso também nós vamos enfrentar essa barreira aí. Quanto à gagueira neurogênica, ela não é uma desordem única, tá? Elas podem ser de formas transitórias ou não. Algumas formas estão associadas às desordens cognitivas, tá? Da fala, de linguagem, ou não. A disfluência ocorre na idade adulta, pode ocorrer após um trauma, tá? Traumas principalmente emocionais e lá na gagueira do desenvolvimento. E é um quadro que precisa ser ainda muito mais estudado, tá? Embora nós temos assim um grande arsenal de pacientes com gagueira, disfluência, nós vamos ter também uma grande dificuldade nesses estudos da fluência. Quanto à questão da gagueira neurogênica, sempre associada à desordem neurológica, tá? Que aí esse estudo de Rosenberg, Colles, né? Eles sempre colocaram, né? É um estudo mais recente, de 95. Se a gente for procurar estudo recente de 3 anos, a gente já perdeu 1 ano de pesquisa para o Covid, porque todo mundo que fez esse último ano só fez pesquisa, a não ser os que já estavam em andamento, tá? E aí todas as pesquisas parou o mundo para o Covid, ou seja, março, né? Agora a gente vai fazer 1 ano em relação a isso. As pesquisas novas, muito pouco provável que não tenha disfluência. Apresenta manifestação diferente da gagueira do desenvolvimento, tá? Na neurogênica, diferente da desenvolvimento. Na neurogênica, a gente tem rupturas na palavras, séries gramaticais. Neurogênica, pode ser que não tenha nenhum fator de ansiedade, tá? A neurogênica não só limita as sílabas iniciais, não tem sintomas, tá? E pouco efeito do fenômeno de adaptação. Quanto que na gagueira do desenvolvimento vamos ter rupturas, pode ter ansiedade, mais frequente nas sílabas iniciais, e o efeito pronunciado do fenômeno que chamamos de adaptação. Bom, falamos de desenvolvimento, da neurogênica e da adquirida. Antes de terminar o semestre, vamos falar novamente. E a gente fica, né, como professor antigo, sabatinado nesse assunto, tá? Então, vamos lá. Sempre lembrando, temos a disfluência da gagueira fisiológica, que a gente pode considerar até os 5 anos, de 6 meses a 6 anos. A criança pode, tá? Porém, para ser uma gagueira fisiológica, ela não pode ser contínua, ela é esporádica. Tá, turma? Ok. Temos a gagueira do desenvolvimento, tá? E temos a gagueira neurogênica. E temos a gagueira adquirida. Sempre lembrando que em todas as formas, nós temos sempre que trabalhar fala, sistema motoral, linguagem e respiração. E ritmo, tá? São os pilares de uma terapia de gagueira. Na psicogênica, tem uma definição aí como neurótica ou histeria,
Isso, o pessoal da psicologia tem uma classificação, estudam muito em relação a isso, tá? Sempre adaptado a um problema psicológico, tá? Vamos apresentar diferentes episódios de reação ao estresse, tá? O estresse comunicativo, a ansiedade demais de passar aquele conteúdo pode gerar uma gagueira psicogênica. Ah, eu estudei meu TCC todinho, mas na hora que eu fui apresentar, nossa, deu um bloqueio no emocional e, puf, só comecei, não saía nada, só conseguia gaguejar. Trata-se de um distúrbio cujo sintoma principal é alguma forma psicopatológica, tá? E uma desordem de conversão neurótica, isso citado é Provan Ripper, que sempre tem vários, tem livros publicados, tem artigos publicados, tá? A psicogênica se coloca como uma desordem rara, tá? Pode acontecer em qualquer idade, adolescente, adulto, idosos, né? Porque é psicogênico, ninguém sabe como é que, de repente, algum fator emocional pode interferir na nossa vida, de que forma. Vem com padrão severo, tá? Bum! Né? O relato é o seguinte, ele estava bem, aí de repente aconteceu um assalto e ficou tão traumatizado que começou a gaguejar. E é associado a um trauma psicológico, tá? Não refere muita melhora, piora quando fala, sem nenhum histórico lá do desenvolvimento, nenhum histórico genético, nada. E sintomas de prolongamentos, bloqueios laríngeos, tensão nessa região, repetições típicas e longas da fala. E não pior nem mais evidente, temos também a taquifemia, que é o clurting, tá? Essa palavra ela é muito utilizada, tá? Em outros, principalmente nos Estados Unidos. É o clurting, às vezes existe seriado que eles falam assim, ele está clurting, ou seja, taquifêmia, que é um distúrbio da fluência também. É o distúrbio da fluência, da fala desintível, da gagueira. O que seria isso? Uma velocidade excessiva da fala. Não confundir com taquilalia, tá? Uma inteligibilidade da fala. Parece que ele está falando como é que chama? Gírias, tá? Uma inconsistência do distúrbio. E aí, a taquifemia está no DSM-5, aqui está o 4, tá? Mas é um diagnóstico que está muito bem citado lá no DSM-5, que daí nos dá embasamento para o nosso CID e para a reabilitação também, e para recursos para o SUS, porque gera um código de procedimento. O que é essa taquifemia? Um distúrbio caracterizado por uma felicidade de falar rápido ou irregular, ou algumas disfluências excessivas, e às vezes tem outros sintomas associados, tá? E as alterações fonológicas, né? Déficit de atenção, dificuldade de linguagem. A criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ela pode vir apresentar uma taquifemia, tá? Aí, precisa do fono lá para trabalhar, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, precisa do psicopedagogo também, porque não se trabalha só déficit de atenção sozinho. Claro, né? Falar assim, não, se trabalha, nós estudamos, mas para que melhore, precisamos do apoio também. Geralmente, na taquifemia, a disfluência observada consiste naquelas consideradas normais ou ambíguas, tá? E pode ocorrer de forma isolada, tá? Uma alteração de fluência, porém, um quadro da gagueira. Tem alguns fatos e controvérsias, né? Que a taquifemia é uma desordem distinta da gagueira, tá? Então, assim, alguns autores colocam como a taquifemia não seja uma forma de gagueira. O sintoma principal do taquifêmico é a velocidade da fala, e eu considero ainda uma fala sem inegelível, a gente não consegue entender o que ele está falando. E não é uma desordem claramente identificável, tá, gente? Porque não há um conceito de diagnóstico diferencial, tá? Então, assim, ainda assim precisamos estudar mais. Sempre associado ao problema da articulação e uma linguagem.
pode ser de origem orgânica, e uma incidência para 4 homens para uma mulher, tá? Então, a incidência sempre nas patologias da fluência são muito mais dos homens. Aqui. Botar a Janete aqui, é? Não. Tô aqui, professora. Oi, tá. A Rose, Janete, a Dani, a Tô na área. Tá na área. E aí, gente, dúvidas? A gente vai estudar muito esse semestre, tá? Estudo da fluência. E aí eu quero trazer gravação de pacientes para a gente começar a identificar, começar a ver o nível de linguagem, como é que é o ritmo da fala, como é que se pode trabalhar um padrão respiratório, como é que vamos soltar esse paciente, nós não vamos atingir o alvo principal, diferente de trabalhar uma alteração só do sistema estomatognático, apenas uma mastigação. Ok. Apenas uma deglutição. Ok. Uma disfagia. Ok. Mas, na distúrbio da fluência da fala, nós temos que ver o paciente como um todo, a questão corporal dele, se é um paciente tenso, se é um paciente com medo, se é um paciente com trauma, se é um paciente... Enfim, é um todo. Não adianta fazer retalhos com esse paciente, senão vai ser realmente uma coxa de retalhos. Sabe quando você lê um trabalho que, assim, colou aqui, um corticóide aqui, que você vai, olha, uma coxa de retalho. Da mesma forma, se não vê esse paciente como um todo, ele não vai ter nenhum tipo de prognóstico bom no nosso processo terapêutico. Entendeu? Professor, Pode falar, Janete. professora, esse semestre vai ser só dentro da área mesmo, a sua disciplina, né? A minha disciplina é só dentro da área, Ah, tá. tá? Entendi. Cada patologia que vocês A trabalharem. senhora e as duas professoras, né? A Liliane e como é o nome da coordenadora? A A professora Thaís. Thaís, sim. A outra é matemática, né, professora? Estatística, né? É isso? Professora, é uma matemática, pelo amor de Deus. Ah, então tá bom, professora. Era Tá, isso que eu queria Rose? saber. Tá bom, meu amor. Mas Obrigada. assim, olha, todas as vezes, por exemplo, eu vou falar de fluência nesse semestre. Vamos tentar ficar ok para quando pegar um paciente com alteração de fluência, ou criança, ou adolescente, uma gagueira do desenvolvimento, ou uma gagueira neurogênica, ou uma gagueira psicogênica. E a gente vai saber uma forma de intervir. Agora, claro, Marcela, Rose, Dani, Janete, né? Vocês vão ter o jeitinho de vocês, tá? Pega a terapêutica, tá? Eu digo assim, cada um é diferente do outro. Cada profissional tem o seu jeitinho de trabalhar, tá? E aí que eu digo, não tem receita de bolo, porque o ser humano não é do mesmo fermento. Não adianta. Tá? Aí a professora Cláudia vai relaxar o paciente. Vamos lá se eu pego um paciente que não gosta de relaxar. Pode acontecer, tá? E aí? Ele vai ficar mais tenso. Tem gente que não relaxa perto do rosto. Mas não adianta botar em maca, respire, bota uma meia luz, pede para ele respirar, bota um som ambiente. Pelo contrário, ele fica mais tenso. Então é assim, a gente vai com essa proposta, né? Porém, a gente vai ter que mudar a nossa linha de conduta de atendimento de acordo com aquele paciente chega até nós, tá? Então, isso aí a gente tem que ficar bem definido na nossa cabeça em relação a esse fator, tá? Certo? Dúvidas, Rose? Já dá, Marcela, Rose, Dani, já para pegar a Janete, um paciente desfluente? Vamos treinar, professora. Vamos. Professora, Oi? dúvida em relação à taquifemia e taquilalia. Eu ainda fiquei com essa dúvida. É. A taquifemia, tá? Como eu falei aqui, ela pode apresentar como se fosse uma gíria, que se não entende o conteúdo da linguagem. Ok. Ataque lalia é a pessoa que tem a fala bem acelerada, tá? E a gente consegue entender o que ele está falando. Certo? Foi?
Taquilalia. A Rápida. taquilalia, o taquilalia que ele transmite uma mensagem para a gente consegue entender com uma percepção. Fale lá, agora o taquifêmico que ele usa, além da velocidade da fala, ele pode usar recursos como se fossem gírias. E aí fica um retorno, feedback, né? Muito ruim. A gente entende que aí, por exemplo, ele pode omitir, substituir, toda aquela dificuldade fonética fonológica, ele pode apresentar. Parece que ele está falando uma outra língua, extremamente difícil. E sempre, né, não posso dizer sempre, mas uma porcentagem muito grande de taquifêmico, eles têm origem emocional, sim. Já o taquilálico, não. Pode ser aquele bom brincador, aquele só fala brincando, fala rindo demais, blá, blá, blá. Mas respira. Vamos lá. Vocês com certeza devem ter amigos assim, ou crianças. Epa, respira. Fala o que você quer. Aí a pessoa vai, se organiza e fala. Já o taquifêmico, não, gente. O taquifêmico, ele é inquieto, ele apresenta. Aí ele fica a mão, ele balança os pés o tempo todo, não balança a cabeça. São pessoas extremamente agitadas. Nós todos aqui podemos ficar, em algum momento da nossa vida, taquilálicos. Ansiosos. Aí, que aí? Vai, tá aí falando o quê? Ah, não, peraí. Eu, por exemplo, tenho preguiça de falar. Tem hora que eu tenho preguiça de falar. Final do dia, aí, blá, blá. Aí o quê? Ah, não, peraí. Aí me compõe, peraí, vou falar direitinho. Mas não é taquifemia. Pode ser uma taquilaliazinha, né? Mas aí, é o nosso ouvido, tá? Terapêutico, que a gente começa a diferenciar. É treino, é habilidade, eu vou atender esse segmento, vamos pegar o primeiro paciente, o segundo, é assim a gente vai. Esse processo de terapêutico, ele vai muito como é que a gente flui no nosso modo de trabalhar. Ok, turma? Eu quero que tenham dúvidas, eu quero que você tragam, né, os problemas em relação à patologia. Volto a falar, é uma patologia que sempre vai existir. Não consigo pensar que futuramente a gente não vai ter gados. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que futuramente vão ter mais pessoas desfluentes. Com esse tipo de vida agora que a gente está levando, pelo ritmo, enfim, adolescentes, né? Computador para adolescente não é legal. Ele fica muito do outro lado, não consegue fazer uma fluência, né? E aí pode ter uma gagueira adquirida. Ótimo, para trabalhar uma gagueira adquirida é muito bom, é mais fácil que uma neurogênica lá. O sujeito já vê com uma carga genética. Certo? Certo. Certo, dona Rose? Certo, professora. Tá bom. Já sabe que a senhora dá show de aula. É o quê? A senhora dá show de aula. Eu gosto de todas as suas aulas. Professora? Olha, Zé, tá, eu quero ver vocês trabalhando, isso sim, com certeza. A minha maior alegria é quando vocês falarem comigo, olha, Cláudia, eu trabalhando isso, poxa, bacana, isso aí é o melhor retorno que a gente pode ter, tá? Verdade. Então tá, gente, vou dar isso errado, tá? Que durmam bem, tá? Descansem. E aí, para a semana, a gente tem novo encontro, tá bom? Tá bom. Professora. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite. Obrigada a Boa noite. vocês. Boa Vá com noite. Deus, tá? Deus lhe acompanhe. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.